Eu tenho uma palavra poderosa para entregar para você hoje. Essa mensagem está magnífica. E eu queria começar hoje falando para vocês sobre a nossa dificuldade que a gente tem de vez em quando com o nosso passado, na questão de ele nos atrair. A atração pelo passado. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 9, versículo 59, para nós iniciarmos. Lucas 9, versículo 59. Aqui o Senhor Jesus está dando uma chamada para duas pessoas, e as duas pessoas praticamente respondem da mesma forma ao Senhor Jesus. E eu queria meditar contigo isso aqui, eu queria dar uma meditada, né? E queria meditar também outras coisas sobre o que Jesus vai falar. Assim traz as Sagradas Letras, diz assim. Vamos lá. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão na minha casa. E disse Jesus, ninguém que coloca a mão ou lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então vamos lá. Aqui tem duas pessoas, como você viu claramente, são dois chamados. Só que o primeiro ele responde aqui um negócio estranho. Ele diz assim, ó, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Foi isso que ele falou, né? Tá, mas isso aqui, a gente entende errado isso aqui. Ai, pastor, como Jesus, ele foi mal com esse senhor, não deixou nem, com esse rapaz, não deixou nem enterrar o pai dele que estava morto. Não, isso aqui não tem nada a ver isso aí. Isso aí, se você lê dessa forma a Bíblia Sagrada, porque você não conhece a história. Existia um costume naquela época que o filho só podia sair de casa depois da morte do pai. Então é isso aqui que está acontecendo. Ele diz assim, Jesus, eu quero te seguir. Eu quero fazer a tua vontade, mas primeiro meu pai tem que morrer. Então quando meu pai morrer, eu enterrar o meu pai, daí eu vou. É isso que ele está querendo dizer. Então ele diz assim, Jesus, eu não posso deixar minha casa enquanto meu pai não morrer. Aí Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Mas o que você observa nessa primeira passagem aqui? Você vê que essa questão de... o que me liga muitas vezes é a minha casa. A minha casa, ela me puxa muitas vezes para trás para seguir Jesus. Até mesmo essa questão de viver o Evangelho. Tem muitas pessoas que estão ligadas ainda a costumes dentro de casa. Costumes sérios dentro de casa. Coisa até, mas isso aqui quem me deu foi minha avó, mas isso é idolatria. Mas foi minha avó que me deu. Mas meu pai não me deixa eu fazer isso. Mas a minha tia falou que eu não tenho que me batizar, porque se batizar, se eu já me batizei quando era criança. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, no versículo 37, bem pertinho aqui. Mateus 10, 37, deixa eu abrir para você aqui. Mateus 10, 37 fala assim a Bíblia Sagrada, quer ver? Ó? Olha que coisa séria que Jesus disse, ó. Quem ama, escuta só, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E fala mais do 38, ó. Quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Fala assim, amar pai e mãe mais do que a mim. Então não está dizendo você não amar. Só não pode ser maior. Então Jesus está dizendo assim, você pode amar papai e mamãe, você pode amar, só que você não pode amar mais papai e mamãe do que evangelho. Então existe uma escala, onde assim, vamos melhorar uma prioridade. A prioridade é o evangelho, depois pai e mãe. Só que tem pessoa que não consegue ter isso. Então por isso a pessoa não consegue ir para frente. Ela não consegue, desempenhar uma boa vida, podemos assim dizer, no evangelho. Por que a pessoa não consegue desempenhar uma boa vida? Por causa desse apego a pai e mãe. E muitas vezes é tão sério o apego que a pessoa tem ao pai e à mãe, como eu falei para você, que a pessoa deixa de cumprir alguns chamados de Jesus, alguns mandamentos, por causa de pai e mãe. Mas tem mais, volta lá, que eu não quero me demorar aqui, porque senão a gente vai demorar só nesse cara aqui. E eu não quero pregar sobre ele, eu quero pregar outra coisa. Voltando lá em Lucas, onde nós estamos. Então, o primeiro você viu que ele falou que ele queria... Primeiro o pai dele tinha que morrer, ele tinha que enterrar o pai dele. Depois, quem sabe, ele ia seguir Jesus. Então, esse aqui já deu baixa. Deu baixa. Você notou, não sei se você está notando, mas Jesus ele queria um comprometimento profundo. E um comprometimento tão profundo, que vai de você abandonar pai e mãe. Abandonar que eu digo, não é abandonar, mas é você deixar costumes de casa. Onde é que diz aquele versículo que a gente foi comprado pelo precioso sangue de Cristo? 1 de Pedro 1,18 eu acho que é. Quer ver? Ó, 1 de Pedro 1,18. É esse aqui, ó.
sabendo que não foi, que não preparei para você não, isso que tá o Espírito de Deus colocou no meu coração, quer ver? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata, olha só, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de quem? Viu só isso aqui? Diz que a gente vai ser liberto, olha isso aqui. Diz que não foi com coisas corruptíveis como com ouro e prata que nós fomos, olha isso. A gente precisou ser resgatados de uma inútil maneira de viver que nós recebemos por tradição de quem? Dos pais. E sabe como é que a gente foi comprado, resgatado? Mas com o precioso sangue de Cristo, né? Como de um cordeiro imaculado. Então ele não vai aceitar essa desculpa. Ele não vai aceitar a desculpa. Ah, mas meu pai me ensinou, minha mãe me disse, é que meu pai e minha mãe... Ixi, isso aí vai dar problema, irmão. Com Jesus vai dar problema. Como eu coloquei no meu estudo aqui, ele queria um comprometimento mais profundo. A resposta desse homem mostra que ela está presa a coisa terrestre e passageira. E de vez em quando a nossa resposta à pregação, ela demonstra que a gente está muito ligado às coisas terrenas ainda. Extremamente ligado a coisas até passageiras sobre a face da terra. Transitórias, né? Transitória e passageira é a mesma coisa. Então, voltando aqui. Aí o segundo foi mais farrapado ainda a desculpa dele. Ó. O segundo disse assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Meu irmão, olha o que Jesus falou no 61. Diz assim a Bíblia Sagrada. Ó, e Jesus disse: ninguém, irmão, isso aqui é muito pesado, hein? Ele tá abrangendo todos os seres humanos. Ninguém que lança a mão do arado, que começa a trabalhar para o reino de Deus, que tem um envolvimento mais sério com o evangelho, aquela pessoa que se apega mesmo, começa a fazer até a obra, aquela pessoa que ela põe a mão no arado para trabalhar, ela diz assim, ó, Jesus diz, e olha para trás, ou seja, a pessoa volta atrás, e é isso aqui que eu quero pregar hoje, é apto para o reino de Deus. Você sabe o que significa a palavra apto? Você sabe o que é? Significa útil ou apropriado. Eu fui procurar no dicionário. A palavra de Jesus está dizendo assim, ó, se você começou a se envolver mais com Jesus, ao ponto de já pregar a palavra, ao ponto de orar pelos outros, ao ponto de você já ter aquela noção do que é o evangelho e o que é ser um filho de Deus e se tornou um filho de Deus. A Bíblia diz que se você volta, ou se você olha para trás, olha que coisa séria, isso que eu vou explicar que é muito forte, ó. Você não precisa voltar, é só você ter um anseio de olhar para trás e ter desejo por aquilo. Se você tem um anseio apenas, uma admiração pelo teu passado, você já não é mais útil para o evangelho. Você não é apropriado para o evangelho. Que loucura! Ninguém que lança a mão no arado, e o cara não precisa voltar não. O cara pode continuar fazendo. Não sei se você entendeu isso aqui. Você vê que a Bíblia é sagrada, a gente tem que ler ela devagar, para entender. Aqui não está dizendo que você está aqui, ó, olha pastor, ó, você está aqui no arado, e você largou o arado para ir lá. Não. Você está aqui no arado, fazendo a obra de Deus e fazendo o quê? Viu? Você não precisa nem sair. Você entendeu isso aqui? Você não precisa sair do evangelho. É só você ter um anseio do passado. Você não é apropriado para o evangelho. Você não é útil para o evangelho. Você não está apto para o reino de Deus. Você vê que isso aqui, Jesus está querendo dizer em outras palavras, se envolver comigo é um comprometimento tão profundo que não tem volta. Eu não aceito. É tipo um casamento que o cara casou, ele fica olhando lá, ele está casado, mas ele fica olhando para a antiga namorada dizendo assim, caramba, será que não era ela? Irmão, você entendeu o exemplo agora? Você casou com alguém, só que você fica sempre lá na internet olhando. Você continua casado, mas você continua olhando lá na internet a antiga namorada e pensando, ai, que saudade. Você se admira, você é aquela pessoa que você tem admiração ainda pelo teu passado que você abandonou. E Jesus falou que ele não gosta disso. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Você vê que a gente lê de vez em quando a Bíblia Sagrada errado, né? Quando a gente lê essa passagem que eu estou pregando para você, a gente pensa que a pessoa voltou para trás. Não precisa voltar, é só olhar. Olhar é admiração. É você ter um anseio, uma admiração, você ficar admirando, observando aquilo. Filipenses 3,13 diz, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Escuta o que eu e você tem que fazer. E ele não faz duas coisas, ele faz quantas coisas que diz aí? Uma, o que eu tenho que fazer? É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para aquelas que estão diante de mim. E ele fala mais ainda: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então o que está querendo dizer a Bíblia Sagrada? Para mim ter prêmio, para mim ter resultado no Evangelho, eu não posso ser uma pessoa que eu me baseie no meu passado. E a gente faz muito isso, irmão. De vez em quando a gente fica extremamente saudosista. E o pior é que não fica saudosista de coisa boa. Fica saudosista, daqui a pouco eu dei uma listinha aqui, irmão. Olha que eu tenho uma listinha hoje, hein, irmão. Olha que o pastor Mike tem uma listinha. Posso te falar algumas aqui? Bebida, droga, sexo ilícito, festa, boca de fumo, boate. Você quer que eu fale mais? Depois eu falo mais. Não, tem uma listinha de coisas que a gente ainda tem, a gente olha para trás e quando fala daquilo ali, a gente dá aquela risadinha no coração. Eita, época boa. Você ainda não é apropriado para o reino de Deus. Você não é apto. Você não está preparado para as coisas celestiais ainda. Tem que ser uma quebra, um rompimento total. Por isso que eu digo, irmão, olha só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Isso aqui é muito forte. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, irmão, e o apóstolo Paulo tem muito isso no coração dele, sabe? Eu não posso me deixar levar pelo passado, eu não posso ter inclinação, eu já deixei, eu já abandonei aquilo e tal. E ele diz: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Então eu prossigo para o alvo, para ter prêmio na soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aqui é ter pregação para pastor. Se tem um pastor que está me assistindo agora, de vez em quando teu evangelho, o teu ministério não cresce, pastor, por causa disso. Porque você é uma pessoa que você está pregando o evangelho, mas está de olho lá quando você fazia, sei lá o que era, padeiro, pedreiro, sei lá o que era, empresário. E você você continua pregando o evangelho, pastor. Você continua pregando o evangelho. Só que você é aquela pessoa que qualquer lutinha que acontece, qualquer situaçãozinha, você diz: ah, mas antes de eu largar o evangelho eu tinha aquela empresa. Você não precisa largar o evangelho. Você não precisa nem parar de pregar. Você pode continuar pregando, mas se está assim, não é útil. Não é útil, não é apropriado, não é apto. Você meteu a mão no arado, está olhando, está observando, está admirando, sabe? Quem algum dia já passou por um acidente que deu na estrada? Você já passou por um acidente? Você passou e você continua a viagem, mas o que você faz com o teu olho? Você dá aquela rabeirada de olho, né? Dá ou não dá aquela rabeirada assim, ó? É isso que Jesus é contra. Jesus é contra você rabeirar o teu olho. Aqui fala rabeirada também, não? Então é só no sul. Eu e minhas palavras do Rio Grande do Sul, né? Dá aquela rabeirada assim, ó. Olha, irmão, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2,3, ele diz assim, ó: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. E ele fala no 4, ninguém que milita, ninguém que está nesse exército, ninguém que está militando, está lutando, está guerreando, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem já recebeu o chamado aí, dá uma glória a Deus. Então, se você já recebeu o chamado do evangelho, não se embarace com as coisas da vida, não fique se enrolando com o teu passado. Vamos continuar. Soldado que é soldado, guerreiro que é bom guerreiro, não volta atrás. Ele sofre as aflições e não volta. Quem já escutou o pastor Michael falando aqui, que não interessa mais o que vem me acontecer daqui para frente? Quem já escutou falando isso aqui? Não tem como, não. Eu não posso pegar lá e ver a época que eu jogava futebol e que eu vivia lá em boate, para cima e para baixo, eu entrar na internet, fazer aquele negócio. Jesus não gosta disso. Então tem duas coisas que eu vou te ensinar agora, rapidinho, para a gente entrar aqui na próxima matéria, que eu vou te explicar agora, que você nunca mais esquecer na sua vida. Fala essas palavrinhas comigo, duas. Fala assim: conversão, santificação. Porque as pessoas pensam que é a mesma coisa, você sabia? Que a pessoa que é convertida, ela é santa, e que o santo é convertido. Não. A conversão, sabe o que é a conversão? A conversão é quando você rompe com o mundo. Você rompeu completamente com o mundo. Você parou de fazer o que você fazia. Você parou de falar o que você falava. Você agora é convertido. Vamos lá, eu estou andando de carro, né? Eu estou andando de carro e eu peguei uma rótula. O que eu fiz aqui, pessoal, agora? Ó. Converti. Eu estou indo totalmente agora, a direção contrária àquela que eu ia. Isso é uma pessoa que ela está convertida. Parabéns. Pastor, e o que é a santificação? A santificação é o rompimento, o desejo que você tem de voltar para trás e progredir. Então eu vejo que tem gente que é convertida, olha para minha cara aqui todo mundo, para minha cara, mas ainda não é santificada.
Pegou? Pegou? Ó, eu sou converti. Olha minha cara, mas ainda não sou santificado. O santificado é aquele que para de olhar para trás. O santificado é aquela pessoa que ela consegue progredir sem ter anseio do passado. E agora vem uma coisa forte que eu vou te falar, hein? Se segura na cadeira, isso aqui é pesado. Você sabia que a mulher de Ló, ela foi convertida, mas não se santificou? Quê? Vamos lá. Vamos primeiro abrindo a Bíblia Sagrada em Gênesis 17, 32. Gênesis 17, 32. Isso aqui eu estava pensando nela. Quem, pastor? Na sua esposa? Não, na mulher de Ló. Botou aí? Gênesis 17, Lucas 17, 32. Eu falei besteira. Lucas 17, 32. Fui brincar aqui e falei besteira. Jesus, ele está falando que eu e você, a gente tem que lembrar de quem? Lembrai-vos da mulher de Ló. Você lembra o que aconteceu com a mulher de Ló? Porque Jesus está dizendo assim, ó, lembre-se dela. Isso aqui, quem falou essa passagem aqui foi Jesus. Quem lembra o que aconteceu com a mulher? Ela morreu lá em Sodoma e Gomorra, sim ou não? Não, erraram todo mundo. Ela não morreu em Sodoma e Gomorra. Onde é que ela morreu? Fora de Sodoma e Gomorra. Ela não morreu em Sodoma e Gomorra. Eu te provo isso na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Vamos abrir em Gênesis 19, versículo 17. Agora sim. Gênesis 19, 17. Ó. E aconteceu que, tirando-os para fora, os anjos pegaram a família do Ló, tiraram para fora e disseram: escapa-te por tua vida. Olha só o que Jesus falou para aquele rapaz lá em Lucas 9, versículo 62. Ó. Aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lembra? Ó. O que o anjo disse para a família do Ló? Não olhes para trás de ti. Não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Esse aqui é o versículo 17. Então esse aqui, na verdade, ele está orientando. Eu quero que vocês não apenas saiam, vocês vão sair, que eu entendo que é a conversão. Você foi tirado de Sodoma e Gomorra. Então você não está em Sodoma e Gomorra. Então eu não estou. Você tem que sair. Mas além de sair, eu não posso... Não é voltar. É isso. Aí, pelo amor de Deus, eu quero que você entenda isso hoje. Que a gente tem a mania de pensar assim, ó, que o que desagrada a Deus é eu sair e depois eu voltei. Claro que isso é terrível, mas não é isso que ele está dizendo. É só você dar uma rabiada de olho já desagrada. Entendeu? O John Wesley falou uma vez uma frase, ele falou assim, ó, olha o que o John Wesley falou, um grande pregador antigo. O cara foi muito usado, né? E o John Wesley disse assim, ó, que a mulher de Ló, ela foi tirada de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não foi tirada dela. E tem gente que foi tirado do mundo pela palavra, mas o mundo ainda não saiu da pessoa. A pessoa, ela está agora na igreja, entre aspas, ela é de Jesus, ela é frequentadora da igreja, muitas vezes até prega, faz oração pelos outros, pode ser até obreiro, mas a pessoa continua de olho observando o passado dela. Então você percebe aqui que Jesus está dizendo que a gente não pode ter saudade daquilo que a gente deixou, que a gente não venha, fala essa palavra comigo, admirar, porque olhar é você admirar, ficar admirando aquilo. E ele não gosta disso. Ele não suporta esse negócio. Por isso que tem muitos de nós que não somos aptos. No versículo 26 do mesmo capítulo 19, aí que o anjo diz para eles não olharem para trás e tal, a Bíblia diz assim, ó, e a mulher de Ló, o que ela fez, pessoal? Viu? Ela não voltou. É isso que eu estou te falando. Ela não volta para lá, ela já tinha saído de lá, só que ela olha para trás. E o que aconteceu com ela? E ela ficou convertida numa estátua de sal. Por quê? Aí eu fui estudar isso aqui, diz que eles eram grandes produtores de sal. Diz que eles eram muito prósperos, muito prósperos. E aí o que acontece? Ela acabou se tornando naquilo que ela mais admirava. Você vê que existe a conversão que você faz para Cristo, e existe a conversão que você se converte olhando para aquilo que você admira. E ela ficou convertida naquilo que ela mais admirava. Só que você sabe que uma estátua não se mexe, uma estátua não anda, a estátua não tem vida. Então ela morreu convertida naquilo que ela mais admirava. E o anjo foi bem claro, você tem que escapar pela vida de vocês.
Não olha, não mostra admiração, não fica olhando para isso, como eu coloquei aqui, né? Ela saiu, mas ela olha. A palavra hebraica olhar aí é nabat. Nabat significa contemplar, considerar, admirar e prestar atenção. Eu vejo um monte de crente fazendo isso. Um monte. Que a gente, quando a gente fala do passado, a gente fala até com uma risadinha no canto da boca. Aquela época. Não pode! Escapa pela tua vida, eu tenho nojo. Jesus precisou pagar um alto preço na cruz para eu sair dessa vida. Como é que eu vou ter prazer? Como que eu vou ter prazer nisso? Como que eu vou ter prazer, ou admiração, ou vou ficar, contemplando uma coisa que fez com que o meu Jesus fosse para a cruz? Eu vejo que isso tem uma grande dificuldade nos crentes. Pastor não vai para frente, membro da igreja, não são aptos para Jesus. Não são úteis, não são apropriados para as coisas do evangelho. Porque Jesus, ele quer uma ligação profunda com você. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, vamos lá? Gálatas 5, 1, quem está gostando aí? Para começar só o ano, essa pancadinha de leve, né? Gálatas 5, 1 diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então ele está falando aqui, ó, é como se ele dissesse: vocês estão caminhando bem, vocês estão até correndo no evangelho, continuem firmes nessa liberdade, vocês são livres agora. E ele está dizendo assim, ó, não volte, não torne a se colocar, a se meter. Irmão, a gente se mete. Irmão, a gente se mete com o nosso passado. A gente se mete naquilo que a gente já foi liberto. Tem um versículo que diz lá em 1 de Pedro, capítulo 2, se não me engano, que diz bem assim, ó, é que nem aquele ditado que disse: a porca lavada voltou espojador de lama. A Bíblia diz que é como o cão que voltou ao próprio vômito. Quem já viu cachorro fazendo isso? É nojento ou não é? O cachorro vomita e depois vai lá e enfia a língua e lambe e come tudo de volta. E é o que muita gente faz. A pessoa tinha parado de beber. Por que ela parou? Ela jogou para fora. Ela vomitou aquilo. Então aquele negócio foi expelido da pessoa, estava fazendo mal para ela. Por que você acha que o cachorro vomita? Porque está fazendo bem? Está fazendo? Mas depois ele vai lá e lambe e enfia tudo para dentro de volta. Irmão, é isso que está aqui no Evangelho hoje, falando para a gente: não volte. Aí, ó, é 2 de Pedro 2,2, né? 2,22, né? Deste modo sobreveio por um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, próprio vômito, e a porca lavada o espojador de lama. O porquinho, como é que ele estava aí nessa passagem? Lavado, irmão. Imagina um porquinho rosinha, Peppa. A Pepinha, rosinha, bonitinha. Largou a Pepinha, onde que ela vai? Pular na poça de lama de novo. Não, irmão, não. Como é que diz lá o comentarista esportivo? Não é assim. Não pode, irmão. Mas o versículo anterior, o 21, diz assim, ó, 21, ó. Porque eles fora melhor não conhecer o caminho da justiça. Você vê que a Bíblia diz isso, né? Era melhor não ter conhecido Jesus. Melhor não fora conhecer o caminho, melhor fora não conhecer o caminho da justiça, que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. É aquela pessoa que ela passou uma colônia de férias no evangelho, ela passou um período no evangelho na igreja e voltou. Primeiro a pessoa vai olhando, acho que não é bem isso que eu quero, tal. Daqui a pouco a pessoa dizendo: esse negócio de ir muito para a igreja, fazer campanha, esse negócio de Jesus, anjo, eu não quero voltar para a vida que eu estava. Ixi, isso aí vai dar um problemaço. Então a Bíblia está dizendo em Gálatas 5, onde nós estamos falando: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou. Então, se você foi liberto, é porque você era escravo, preso. Só que a pessoa tem prazer da cadeia. A pessoa tem prazer na cadeia que ela vivia. A pessoa tem prazer em voltar. Ela não parece que ela não gosta de ser liberta. Eu vejo que é uma cisma que tem muito um pessoal que é de rua. Esses moradores com situação de rua, você pega e dá uma casa para eles. Você tira eles da rua, né? Você tira eles da rua, você coloca, dá uma casa, dá um emprego. Bom, você pode dar carro pro cara. Você dá um carro. É capaz de você poder... Vamos dizer que você dá até uma esposa pro cara. Misericórdia. Coitada da mulher, né? Mas vamos dizer assim, ó, você dá uma esposa pro cara, você dá para ele casa, comida, emprego, tudo. Não vai passar 2 meses, o que vai acontecer?
Ele volta, aí você diz, meu Deus do céu. Eu vi um documentário uma vez, irmão, muito forte disso. Mas que documentário? Quando fizeram, só não deram a esposa não deram pro cara. Mas deram carro, casa, emprego, tudo para ele. Meu irmão, disse que na primeira semana ele foi pro emprego, trabalhou, ele foi dormir numa caminha quentinha, tomou banho, tirou aquela craca, parou de beber, porque tudo era novidade, certo ou errado? Novidade, tá. Diz que daí na próxima semana diz que ele estava dormindo no chão já da cama. No chão em vez da cama. Diz que no próximo dia diz que ele foi fazer cocô, não fazia no banheiro, fez no canto da casa. Só escuta. Daqui a pouco ele começou, na outra semana ele já não comia mais as coisas na mesa. Ele começou a comer e jogar as coisas tudo dentro de casa, assim, no chão mesmo. Começou a jogar as coisas no chão. Na outra semana ele estava dormindo fora da casa. Já não queria mais ir de carro. Ele começou a ir para o emprego já sem tomar banho, tudo esgadeado. Diz que na outra semana, onde que ele estava morando de novo? Lá embaixo da ponte, de novo. Aí foram atrás do cara. Fulano, você falou, não. Aquilo lá para mim é uma prisão. Eu quero viver livre. E tem gente que faz isso com o evangelho. Vir para a igreja é uma prisão. Obedecer a Bíblia é uma prisão. Ela prefere tomar cachaça porque ela diz que ela está livre. Ela prefere beber, fazer as coisas que ela diz que ela está livre. Mentira! A Bíblia diz que eu fui liberto. Eu fui liberto. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou. Não volte a se meter debaixo do jugo da servidão, da escravidão. No mesmo capítulo 5, no versículo 7, se eu não me engano, diz assim, ó, você está indo tão bem. Você estava indo tão bem. Você não estava nem caminhando no evangelho. O que você estava? Correndo. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Olha aqui, ó. Porque esta persuasão, então você foi convencido, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então se não vem de Jesus, de quem vem? O diabo quer que você olhe para trás, admire o teu passado, e quando você menos espera, você está lá de volta. Não pode fazer isso. Abra a sua Bíblia Sagrada que eu vou te mostrar 2 tipos de desviado agora. Vamos lá. 2 Timóteo 4,10. Está gostando da mensagem? Diga, Jesus me ajuda. Quem também não quer viver esse tipo de vida? Passar mais um tempo na igreja e depois voltar para trás. Não quero ser persuadido. Não, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Essa atração diabólica pelo passado, né? E você não precisa nem voltar. É só você ficar olhando, Jesus já não gosta. Porque se você está olhando, você está interessado. Você concorda com o que eu falei agora? Porque se está olhando é porque você está interessado. Se você não estivesse olhando, você não estava interessado. Então você está mostrando inclinação para isso. E se você tem inclinação, Jesus já percebe, porque Deus não olha como um homem, o homem olha o que está diante dos olhos, mas Jesus olha para aquilo que está no coração, e ele vê que você tem inclinação com essas coisas, irmão. E aí ele vê que você não é útil para o evangelho, você não é apropriado, você tem que se converter demais, se converter de verdade. 2 Timóteo 4,10 diz, porque Demas me desamparou. Mas por que o Demas, que era um apóstolo junto com o apóstolo Paulo, um auxiliar de apóstolo, sei lá como é que posso falar, por que ele desamparou o apóstolo Paulo, ó? Amando o presente século, e ele foi para Tessalônica. Esse aqui é aquele cara desviadão mesmo, é aquele que sai do caminho mesmo. Quem já conheceu pessoa assim? Que saiu do caminho mesmo, mas o cara se afastou mesmo. O cara estava no evangelho, e daqui a pouco o cara começou a olhar para trás, e tudo que você começa a olhar, você começa a desejar, você vai se tornar. Até numa estátua de sal. Você sabe que a gente pode pegar essa mensagem que eu preguei hoje, a parte ruim, e podia levar para a parte bom. Porque você vai acabar se tornando tudo que você admira. Tudo que mais você admira na sua vida, você vai se tornar com aquilo. Você tem que tomar cuidado com o que você fica fuçando na internet querendo ser. Porque a mulher virou numa estátua, ela admirava a empresa delas. Ou você acha que ela estava olhando as bolas de fogo caindo? Ai, que bonito o fogo pegando. Ela disse, ai, perdi toda a nossa empresa, toda... Meu irmão, esse cara foi olhando para o passado e se foi embora para Tessalônica. Eu já conheci muita gente, irmão, que até pregar o evangelho pregou, e hoje, irmão, até cachaça bebe de novo. Um cara que pregava em cima do altar e dizia assim, ó, pessoal, isso é do pecado, isso é do demônio, você não pode fazer isso, Satanás está na tua vida. E agora ele está lá, e Satanás está mesmo. Como é que pode, né? Esse tal de Demas é um cara desviadão. Agora tem outro tipo de desviado.
é aquela pessoa que, esse aqui se afastou mesmo. Agora tem esse aqui de Atos 7:38, vai lá. Atos 7:38. Atos 7:38, eu vou ler 3 versículos para você. Está conseguindo acompanhar o que eu estou pregando? Fala comigo assim, todo mundo, Deus me livre. Deus me livre disso. Eu já fiz, eu sempre faço essa oração. Eu vivo fazendo essa oração. Jesus me livre de ser religioso. Aquele cara religioso que passa um tempo no evangelho e depois se afasta. Deus me livre, Jesus. É aquela pessoa que ela colocou uma roupa, ela colocou uma gravata, a pessoa ela mudou as palavras dela. Aleluia! Glória! Quem já conheceu pessoa assim? Aleluia! Yeah! Mas você vai ver no dia a dia a pessoa não é convertida. Porque ela tem umas pegadas de mundano, tá? Daqui a pouco a pessoa se afasta, ela está tomando cachaça. Você já viu aqueles mendigos que você vai evangelizar? Quem já evangelizou mendigo na rua? Você vai entregar um panfleto para ele assim, ó. Espera aí que eu quero cantar uma música. Canta para mim então. Alvo mais que a neve. Onde que ele aprendeu essa música? Na igreja, ué. Aprendeu na igreja. Espera aí que eu vou cantar outra. Estou seguindo a Jesus Cristo. Onde é que ele aprendeu essa música? Onde é que ele fala? Onde é que ele começa a te dar versículo? Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Você já foi evangelizar a pessoa assim? Onde é que ele aprendeu esses versículos, irmão? Na igreja. Irmão, o cara nunca conseguiu se firmar. O cara nunca conseguiu se firmar. O cara ficou parecido com o diabo. Você já leu hoje João 8,44? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, que não se firmou. A verdade, o diabo não conseguiu se firmar na verdade, porque não há verdade nele. Ele pode até se fazer de anjo de luz, mas ele é o diabo. Você tem que orar a Deus, eu não quero ficar parecido com o diabo. Deixa eu fazer uma oração por você agora. Pai, não deixe essa pessoa ficar parecida com o capeta. Não deixe essa pessoa ficar parecida com o diabo, que não consegue se firmar na verdade nunca. Está repreendido em nome de Jesus que essa pessoa se firme na verdade. Amém? Então você vê, o Demas caiu fora. Agora esse aqui de Atos 7,38 diz assim, ó. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. E agora vem, vai prestando atenção aqui, irmão. Você quer se firmar na verdade? Pois você é o próximo. João 3,16. Eu não quero que você seja esse próximo. Esse ano 2022 você vai ficar todo ele na presença do Senhor. E todos os outros anos também, em nome de Jesus. Tá, vamos lá. Ao qual nos nossos pais não quiseram obedecer. Antes rejeitaram. Aonde que rejeitaram ele? Em seu coração. E se tornaram ao Egito. Eles voltaram para o Egito de verdade ou foi só no coração? No coração, porque os hebreus nunca voltaram para o Egito. Esse aqui é o desviado que você viu no começo do 38 que diz, este é aquele que esteve entre a congregação. É o cara que não sai da igreja, mas está desviado, porque no coração dele é só Egito. Então existe o Demas, o afastado mesmo, que não é só no coração, o cara vai viver isso, vai se afastar mesmo. E tem esse aqui, que o cara está no meio da congregação, mas no coração dele, ele já voltou para o Egito. É uma pessoa que está na igreja, mas ele tem as mesmas práticas. Ele fala como mundano fala, ele fala palavrão, como eu disse, ele bebe, fuma, faz festa, mas não sai da congregação. Mas o coração dele está onde, pessoal? No Egito. Então eu sempre digo, irmão, eu acho que a pessoa sair do Egito é uma coisa, agora o Egito sair da pessoa é outra. Quem concorda comigo? Então é aquela pessoa que ela está no caminho, mas ela tem saudade da bebida, da droga. É aquela pessoa que tem saudade de sexo ilícito, das festas, daquelas amizades, sabe? Cheio de cachaça, aquele negócio. Aquela saudade da boca de fumo, da noite. É aquela pessoa que ela, sabe, ela fica um pé que uma leque. Quando toca aquelas músicas mudando, tut, 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 o cara... Tem gente assim ou não tem? Vixe! E é esse tipo de gente que não é apto para Jesus, irmão. Esse tipo de gente, ele não é apropriado para Cristo.
Beleza, pastor, entendi bem, já deu a tamancada. Como é que eu faço para isso nunca acontecer? Quem quer aprender isso agora? Quer aprender? Primeira coisa, Santa Ceia. 1 Coríntios 11, versículo 24. Primeira coisa, Santa Ceia. Mas por que a Santa Ceia? Porque tem uma coisinha na Santa Ceia aqui que é top. O versículo 24 diz assim: e tendo dado graças, Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto, não escutei mais alto. Mais alto. Versículo 25 vai. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice do Novo Testamento, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em mais alto. Pronto. Você não quer nunca ser um desviado, sempre venha para a Santa Ceia para fazer memória do que Jesus fez por você. Porque para você ter prazer no teu passado, você tem que esquecer o que Jesus fez por você. Você só vai ter prazer pelas coisas do diabo se você esquecer Cristo. Se você esquecer Jesus, você esqueceu Jesus, você vai querer voltar. Por isso que a pessoa que não participa de Santa Ceia é uma pessoa que a probabilidade dela voltar para o mundo é grande. Por isso que eu não concordo em ficar em casa. Porque a pessoa que fica em casa e não participa da Santa Ceia, ela vai se desviar. Porque ela vai começar a parar de fazer memória de Jesus. E Jesus disse: fazer em memória de mim. No versículo 28, sempre na Santa Ceia, o que a gente faz na Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem. Graças a Deus, na Santa Ceia, tanto eu e você, nós nos examinamos. Você faz um check-up, se você está bem espiritualmente ou não está. Na Santa Ceia é quando você, antes de você comer o pão, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Aí no versículo 30 diz mais, né? Não, 31, desculpa, perdão, 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então o que acontece com a gente? A gente acaba parando de se julgar. Como é que você vê uma pessoa que ela vai se tornar mundana? Ela para de se julgar. Ela para de se julgar, ela para de lembrar de Jesus, ela não faz mais memória de Cristo. E a pessoa que ela vai esquecendo daquilo. Porque, irmão, você lembrar da cachaçaiada é bom. Você lembrar daquela parte da mulherada na boate é bom. Só que você lembra o que aconteceu com você depois disso, né? Você esquece da dor de cabeça. Você esquece que você quase morreu com aquele acidente. Você esquece que aquela cachaçaiada, aquelas coisas tudo errado que você fazia, te trazia consequência. E você acaba esquecendo disso, irmão. E Jesus está dizendo que a Santa Ceia, ela é um dos componentes mais importantes que existem para nós não regressarmos. Isso é santificação. Então você já é convertido e a Santa Ceia vai nos santificar. Ela vai santificando a gente. A Bíblia diz em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Separei uns versículos tops aqui, Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, e não vendo ao longe, olha só, havendo-se o quê? Esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então o que vai fazer você voltar para o mundo é se esquecer de onde Jesus te tirou. Por exemplo, a Catiane. Vamos dizer que a Catiane, pegar a Catiane agora para mártir. A Catiane é minha esposa. A Catiane, minha esposa, eu lembro dela quando ela ia para boate, ia para festa, ela se produzia, ficava toda bonitona e tal. Então, né, aquela coisa, aquele perfume, aquele glamour da noite. Você sabe o que eu estou falando aqui? Tem glamour à noite ou não tem? Tem aquele glamour, aquela coisa de badalagem. Você chega com o carro, você pega a mão da mulher, você entra, parece um galo. Não, sério! Eu entrava nas boates meio que assim, exaltando a Catiane toda bonitona, os caras olhavam e diziam assim: pode olhar que ela é minha. Só que ela tentou suicídio. 2 ou 3 vezes. Quantas vezes? Você está entendendo o que eu estou te falando? É isso que você não pode esquecer. Então você começa a esquecer da purificação dos teus antigos pecados. Aí você pensa que você vai voltar para o mundo, só que com a vida estabilizada, que você está no evangelho. Você está louco. Você está pensando que você vai voltar para o mundo com a vida estabilizada que você está hoje?
A vida estabilizada, espiritualmente falando, é com Jesus Cristo de Nazaré. Diga aleluia. Aleluia, Jesus. Amém? Então pode parar com essa besteira aí, irmão. Eu quero a minha antiga vida, só que não. Então a primeira coisa, como eu disse, né? Para olhar para trás é preciso esquecer quem éramos e o preço que Jesus pagou por nós. A segunda coisa está lá em 2 de Pedro 1,10. Tudo matéria nova. Partes da Bíblia Sagrada que eu não usava para vocês, vou começar a usá-la. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais, o que diz aí? Firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Grita comigo, firmeza. Mais alto. Você tem que ser firme. Ontem eu até pedi esse versículo para a Catiana, eu estava meditando, falei, acha para mim aí aquele versículo que diz lá em Mateus 11:12, ela achou para mim. A Catiana achou para mim que diz assim, ó, e desde os dias de João Batista ele veio fazer o que aqui na terra? Não, mas tinha uma coisa que ele fazia especificamente. Batizar. Tá, então ele batizou até Jesus. Então desde os dias do teu batismo, desde quando você se batizou nas águas, até agora, então depois do batismo até onde você está agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força, pela firmeza se apoderam dele. Não existe isso, uma vez salvo, sempre salvo. Tá? Não existe uma vez salvo, sempre salvo. E eu te provo isso, porque o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. A mulher lá de Ló, ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu dela. Não existe isso. Você vai ter que fazer força, você vai ter que ser firme, você vai ter que fazer violência, você vai ter que continuar lutando. Não existe isso, ai beleza, não. Você habita num corpo carnal, que ainda tem desejos, que ainda tem vontades, e você vai precisar fazer força, você vai precisar se esmurrar, você vai precisar quebrar tua carne. Diga aleluia. Volta lá onde eu botei agora 1 de Pedro, né? 2 de Pedro 1,10, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Você não vai tropeçar e não vai voltar para trás. Então a primeira coisa, fazer memória. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar, eu não posso esquecer. Não posso, eu tenho que estar na Santa Ceia para fazer memória do preço que foi pago por mim na cruz. Segundo, eu tenho que ser firme. Porque tem vezes que não vai dar vontade de vir na igreja. E sabe que eu admiro muito, gosto muito desse cara de academia. Por isso que eu faço academia, né? Que eles falam assim, que de vez em quando eles estão sem a mínima vontade na academia. Aqueles caras que são 4x4 assim, ó. Eles não têm vontade, mas eles vão por causa de disciplina. Eu falei, caramba, de vez em quando eu estou assistindo esses caras, eu fico pensando assim, ó, pô, eles têm disciplina por causa do corpo. Então eles não têm vontade na academia, mas eles vão na academia do mesmo jeito, por causa do que eles querem manter o corpo deles. Eu vi um cara que ele estava fazendo assim, ele estava não é no documentário, estava sendo entrevistado. E o cara, sei lá, irmão, eu acho que ele é desse tamanho assim, ó. Não sei se ele entra aqui na porta aqui da igreja. Aí o cara foi oferecer para ele uma batata chips. Foi oferecer uma batata doce chips para ele. Foi oferecer para ele, falou, come aí. Ele falou assim, não vou comer. Não, vai mudar alguma coisa? Ele falou, não vai mudar nada no meu corpo. Eles falam shape, né? O meu shape não vai mudar absolutamente nada, mas vai mexer com o meu psicológico, então eu não vou comer. Eu posso comer? Posso, mas eu não vou comer. Eu sou disciplinado, porque a minha dieta está balanceada, eu estou pesando ela toda. Eu tenho que comer tantas gramas assim, tantas gramas assado. E falei, caramba, esses caras fazem isso para o corpo. Por que eu não posso fazer isso para Jesus? Por que eu não posso fazer essa força? Por que os caras são tão disciplinados, irmão? De vez em quando você quer comprar uma casa, um apartamento, alguma coisa, você não é disciplinado com o dinheiro? Não vamos ir. Não, mas eu quero muito ir para tal lugar. Não vamos ir para lugar nenhum, porque a gente não pode. A gente está comprando essa casa, não sei o quê. Você não faz isso. Quando você quer emagrecer, você está lá com o bolo na tua frente, você... Não vou. Vou lá, você vai comer uma fruta, não sei o quê. Você não faz isso. Por que não ser firme para Jesus? Por que não ser firme para as coisas de Cristo? Diga glória. Amém? Então, lembrar, firmeza, e essa aqui é forte. Fala comigo, comprometimento. A Bíblia diz em Hebreus 13:5, e aqui eu vou acabando. Hebreus 13:5 diz, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com aquilo que tens, porque ele disse, o que Jesus disse para a gente? Não te deixarei, nem
Te desamparei. Pô, se ele não vai me deixar e não vai me desamparar, então, se ele tem esse comprometimento comigo, eu vou ter esse comprometimento com ele. Você sabe quem é que fez esse comprometimento? Daniel 1:8. Vamos ver quem é que fez isso. Você lembra lá que ele tinha que comer, o Daniel tinha que comer umas comilanças lá do rei? Lembra? Era um monte de comida consagrada ao capeta, ao diabo. Ele estava lá na Babilônia, ele tinha que comer um monte de coisa errada. E a Bíblia diz assim, ó, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos não concedesse não se contaminar. Aí o eunuco chegou para ele e disse, rapaz, se você não comer essa comida, vão cortar minha cabeça. Ele disse, não vou. Experimenta 10 dias, vai. Experimenta 10 dias, só me dê legumes e água de beber. Só, comida é legume e água para beber, só isso. Rapaz, você vai ficar mais fraco. Não vou. Faz um teste, experimenta, vai. Fez 10 dias, ele ficou mais forte que os outros. Sabe quanto tempo ele fez isso? 3 anos. Ficou 3 anos só comendo legume e bebendo água. Quantos anos? Pastor, se eu fizer isso uma semana, eu morro. Não morre. Pior que não morre. Porque quando você encuca com uma coisa e você é comprometido com uma coisa, você consegue. Toda vez que você se compromete com qualquer coisa sobre a face da terra, você consegue. E Jesus está querendo dizer, se você não quer voltar para trás, se compromete comigo. Se comprometa comigo, se comprometa comigo. Porque eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Outro que foi comprometido, Gênesis 39, versículo 9. Vamos lá, agora eu vou acabar. A mulher do Potifar chegou e disse assim, ó, vamos se deitar, José, vamos se deitar, não tem ninguém em casa. Ai, ai, ai. E é verdade, não tinha ninguém em casa, a não ser José e a mulher. E aí José disse, ninguém é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra o meu patrão? Ele falou isso. O José olhou para ela e disse assim, moça, o teu patrão, o meu patrão que é o teu marido, ele me deixou tudo que tem em casa, só você eu não posso pegar. Não tem como. Não pode fazer isso. E eu não posso pecar contra o meu patrão, o teu marido. Foi isso que ele falou? Ele disse, não poderia pecar contra Deus. Ou seja, eu tenho um comprometimento. Deus está aqui, Ele está me vendo. E o dia que você faz isso, você nunca vai olhar para trás. Você vai se tornar um Zafenate Paneia, como José. Vai se tornar um governador se você fizer isso. Governador, você vai conseguir governar a tua vida, a tua família. Se você fizer como o Daniel fez, você vai se tornar um grande Daniel. Nem leão vai comer você. Porque leão gosta de carne, não de azeite. Aquelas piadinhas de crente que eles fazem, né? Irmão, então não esqueça disso. Eu coloquei a última frase aqui, ó. Estamos entrando num casamento para nunca mais voltar. Nosso casamento com Jesus é eterno. Não fique olhando para trás. Ele vai estar contigo, você vai estar com ele. Aplauda bem forte ao Senhor. Não olhe. Não olhe para trás. Se coloque de pé. Uau! Diga glória a Deus. Amém? Para de ficar admirando a grama do vizinho. A grama do diabo, né? Para que você. Gostaram da palavra hoje? Tá mancada, né, pastor? Que até nessa viradinha eu tomei uma cachaçinha. Não, você acha que não teve, irmão? Preparei essa mensagem estrategicamente para hoje. Né? Tem uns que tomam uma champanhazinha. Tomei um golinho lá, pastor, e tal, pá. E pastor, quando eu tomei aquele golinho, o pastor me deu aquela vontade, sabe? Vocês vão aonde hoje? Nós vamos quebrar, tem uma festa lá numa fazenda lá, vai ter. Aí o cara tomando cerveja assim, eu tomando cachaça, assim, só não vou porque eu sou crente. Não sei. Sei qual é o crente, sei. Só se tem na Bíblia do Allan Kardec, não. Nessa aqui não. Na Bíblia de verdade não tem esse negócio aí. Quem quer ser apto para as coisas de Deus? Ai, pastor, se eu preparar essa mensagem hoje para mim, pastor, depois de uma virada de ano. Irmão, crente, ele é crente até debaixo d'água. Se passar um peixe fazer assim, vou tomar cachaça, não vou tomar, eu sou crente aqui embaixo d'água.
Você é crente até debaixo d'água, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? Crente é crente em qualquer lugar, irmão. Você pode estar na virada do ano, você pode estar no... Irmão, agora é carnaval, pastor, carnaval não dá, minha perna começa a tremer. Começa Não, segura o quadril aí, irmão. Segura aí. Diga, eu sou de Jesus. Não esqueça o preço que ele pagou por você lá na cruz do Calvário. Foi alto demais você ficar brincando com essas coisas. Aleluia. Não volta, irmão. E nem olha. Seguir Jesus é um caminho sem volta. Sem volta. Não tem como voltar. Começou a fazer a obra então? Ixi, você começou a fazer a obra de Deus? Você sabia que o pecado, eu preguei isso aqui para os pastores uns dias atrás aí. Você sabia que o pecado de um membro da igreja é diferente do pecado de um pastor? Você sabia que o pecado de um membro da igreja é diferente do pecado de um obreiro? Mas é totalmente diferente. Totalmente. Por quê? Porque o peso é maior. Porque quando você vai pecando, o rigor de Deus é diferente com as pessoas. Por que o rigor é diferente? Você tem o mesmo rigor com uma criança de 3 anos de idade e um jovem de 15? Não. Porque o de 3 anos de idade não entende como entende o de 15. Deu para pegar o entendimento que eu falei agora? Então o rigor de você é outro. Deus usa outro tipo de rigor. Cai fora disso aí, irmão. Não brinca, tá? Olha, você é crente. Ou não sei, né? E aí 2022? Vai ficar para lá ou para cá? Vai ficar qual do lado do muro? Vai ficar do lado das coisas do diabo ou das coisas de Deus? Opa, pelo menos tem uma pessoa aqui que está salva, irmão. De Deus ou do diabo? Melhorou, uma 7. De Deus ou do diabo, caramba? Feche os teus olhos e levante as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Estamos agora preparando nosso coração. 2022 a gente não vai brincar contigo não, Jesus. Daqui a pouco essa pessoa está pensando que ela vai olhar para trás, ela tem prazer, está pensando em voltar, mas ela quer essa estabilidade que ela tem. Ai, quando eu vim para a igreja eu senti paz. Quando eu fui para a igreja, as coisas começaram a normalizar na minha vida. Ah, agora que está tudo bem, agora eu vou voltar de novo. Voltar lá a fazer o que eu fazia e vai voltar. Eu vou continuar a ser o que eu sou. Não. Se você voltar a fazer o que você fazia, você vai voltar a ter os mesmos resultados desgraçados que você tinha. Daqui a pouco você está se envolvendo no tráfico de novo. Daqui a pouco você está fumando, bebendo. Daqui a pouco você está todo desgraçado. Estou fora. Eu vou continuar com Jesus, ainda que a palavra seja dura, porque só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. Para onde eu vou ir, Jesus? Não vou me afastar não. Para onde eu vou ir se só tu tem as palavras da vida eterna? Pois esse ano eu vou vir mais na igreja do que os outros anos. Eu vou estar aqui quarta, sexta, domingo, vou enterrar minha cabeça na Bíblia, porque eu quero que esse ano seja totalmente do Senhor. Eu não vou deixar com que a minha carne tenha essa oportunidade de gritar. Não, ela vai ficar quieta. Diga comigo, a minha carne vai ficar quieta. Quem vai gritar é o meu espírito. Aleluia. Renda lá e estava lá cantará suriqueta rabás. Oh meu Deus, eu vou fazer 3 coisas. Eu vou lembrar, eu vou ter firmeza e eu vou fazer um comprometimento, vou ser disciplinado. Eu vou me disciplinar, eu não vou voltar atrás, nem olhar. Porque a mulher de Ló, ela tinha saído de Sodoma e Gomorra. Ela estava em Zoar, ou indo para Zoar. Ela não estava lá. Se ela tivesse em Sodoma e Gomorra, ela tinha sido destruída a fogo e enxofre que caiu do céu. Mas ela morreu lá fora. Meu Deus, que tem de gente assim. O povo hebreu nunca voltou para o Egito, mas morreram no deserto. Eu vejo que tem crente que para no meio, ele é convertido, mas ele não se santifica. Não adianta converter, eu converti, mas não me santifiquei. Estou sempre olhando para trás. Ah, porque os pepinos do Egito. Ah, porque os alhos. Ah, porque lá tinha peixe. Mas lá você era escravo, caramba. Lá você era escravo, põe isso na tua cabeça. Para! Lembra de como você tomava chicotada nas costas e não dos pepinos. Você tem que lembrar daquele momento que você era escravo do diabo. Levante as mãos aos céus agora e fale para Deus: Deus, eu quero ser totalmente teu. Coloca a mão nos teus olhos agora. Coloca a mão nos teus ouvidos, na tua cabeça, na tua boca.
E fala: Jesus, quero consagrar a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha vida a Ti, Jesus. Esse ano de 2022 vai ser Teu. Lavaste condarabachuri, requetaralaia savandalaia requeturi quitaraba, zurimiquetaras tavalaie xiriviquiturosturibi. Aleluia. Cante o refrão dessa canção. Adore o Criador, o Todo-Poderoso. Aleluia. Tira de mim o que não te agrada. O que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Eu quero ser a tua morada. A tua morada. Vem me envolver. Vem me envolver. Com o teu poder. Com o teu poder. Pois sem ti não sei viver, Jesus. Pois sem ti, aleluia, não sei de novo viver. Solte a voz, tira. Tira de mim o que não te agrada. O que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Eu quero ser a tua morada. A tua morada. Vem me envolver. Vem me envolver. Com o teu poder. Com o teu poder. Pois sem ti não sei viver. Pois sem ti não sei viver. Eu abro a porta do meu coração. Venha derramar a tua unção. Venha derramar da tua unção. E fazer de mim o que quiser, Jesus. E fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser um filho que te agrada. Cante isso pra Ele. Eu quero ser o filho que te agrada. E levar ao mundo a tua palavra. E levar ao mundo a tua palavra. Te servir enquanto eu viver. E te servir enquanto eu viver. Solte a voz, tira. Tira de mim o que não te agrada. O que não te agrada. Eu quero ser a tua morada, mestre. Eu quero ser a tua morada. A tua morada. Vem me envolver. Vem me envolver. Com o teu poder. Com o teu poder. Pois sem ti não sei viver. Pois sem ti não sei viver. Tira de mim. Tira de mim o que não te agrada. O que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. A tua morada. Vem me envolver. Vem me envolver. Com o teu poder. Com o teu poder. Pois sem ti, Jesus. Pois sem ti não sei viver. Levanta a mão pra cá.